Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero tratar com você a respeito da situação que o seu cônjuge vive, a situação de completa inércia espiritual. Mas antes de eu tratar sobre este assunto, também quero pedir que os irmãos se inscrevam no nosso canal, que ativem o sininho da notificação, olhem ali se foi ativado todas as notificações, às vezes assina uma ou outra e não todas. E aí, se não assinar todas, você acaba não recebendo os nossos vídeos. E tem muitas pessoas que são inscritas no nosso canal e que não estão recebendo os vídeos. Então, dá uma checada em nome do Senhor Jesus para que você também receba, tá bom? Queridos, mas então vamos falar do assunto em si. A Bíblia vai nos falar ali no livro de Jonas, capítulo 1, vai relatar a história de Jonas. Vai relatar a palavra do Senhor a Jonas, que era para ele ir até a cidade de Nínive e clamar contra a cidade. Falar, pregar contra a cidade. Ele, todavia, ele não quer fazer isso. Ele não tem esse interesse. O interesse é apenas divino, mas não é dele. Ele não compartilha do mesmo interesse de Deus. Ele quer fazer aquilo que satisfaça a vontade dele, satisfaça as necessidades dele, o querer dele e não o querer divino. Parece muito próximo com aquilo que você tem visto do seu marido e tem visto da tua esposa. Parece muito próximo. Aliás, é exatamente igual. Seu marido tem uma ordem divina para cuidar de você, para honrar você como esposa. E ele não está fazendo isso. Porque o que ele quer para a vida dele é viver uma vida onde as necessidades dele sejam supridas. Ele não está preocupado em suprir necessidade de alguém. Ele está preocupado com as necessidades dele suprindo. Aí você vai falar, mas ele tem cuidado da mulher estranha, até dos filhos da mulher estranha ele tem cuidado. Como é que ele não está interessado em suprir as necessidades do outro? Ele até está, mas ele está interessado em suprir as necessidades dela. E eu vou dizer para você o seguinte, que ele suprir essas necessidades da mulher estranha é simplesmente um meio para que ele tenha as necessidades dele supridas, as vontades dele supridas. Porque você imagina o seguinte, se ele se envolve com a mulher estranha, mas ele não dá nada para a mulher estranha, daqui a pouco a mulher estranha não quer mais nada com ele. Porque ela também tem um interesse dela para ser sanado. Ela também tem as vontades dela que ela quer suprir com o teu marido. E a mesma coisa acontece para as esposas. Não há um amor verdadeiro, não há um amor genuíno. Há interesses sendo colocados na mesa, onde eles querem que os interesses sejam cumpridos. E por isso eles acabam fazendo uma coisa ou outra para isso. Não há um interesse primário em alegrar, em satisfazer e aí ter o seu interesse, as suas vontades supridas. Não há um interesse prático, um amor como a Bíblia nos ensina, né? Se entregar. Não, a entrega, na verdade, para eles não existe. O que existe é, enquanto eles estão sendo satisfeitos, eles permanecem. A partir do momento em que não estão mais satisfeitos, aí eles abandonam este caminho. A Bíblia vai nos dizer sobre Jonas exatamente a mesma coisa. Jonas compra uma passagem e embarca para a terra de Tarsis. Ele queria se ver livre da vontade de Deus, ele queria fazer a vontade dele. E quando ele vai para Tarsis, Deus manda um vento sobre o navio, sobre o mar. As coisas ficam dificílimas e todo mundo, onde Jonas está, sofre com a situação. Todos sofrem com a situação. Há prejuízos, queridos, porque eles começam a jogar algumas coisas, algumas cargas no mar para aliviar o peso, para que eles não fossem submersos. Queridos, enquanto está todo mundo se desfazendo do que pode,
e muitas vezes até do que não pode. Enquanto está todo mundo ali clamando, ainda que para os seus deuses ali aleatórios, né? Jonas está dormindo. O que acontece com Jonas? Jonas não percebe que o mar está agitado, que o mar está revolto, que há uma tempestade, que há um vento forte, que há uma destruição, que o barco está prestes a naufragar. Será que ele não percebe isso? Não percebe. A Bíblia vai dizer que ele estava dormindo. Ele é chamado de dorminhoco. Perguntam a ele se ele tinha algum problema, por que é que ele estava dormindo? Querido, deixa eu dizer para você o seguinte: quando o seu cônjuge está neste estado, é a completa inércia dele, ele não se movimenta, ele não se mexe, porque ele está satisfeito com aquilo que ele está vivendo. Isso não significa que não tem uma destruição iminente para acontecer, significa que ele não percebe a destruição, significa que ele não se atenta para isso, significa que o foco dele está em satisfazer as suas próprias vontades, ainda que tudo ao seu redor esteja desabando, esteja desmoronando, esteja naufragando, como na vida de Jonas ali. A satisfação de Jonas naquele momento era dormir. Ele estava indo para satisfazer a sua vontade em uma outra terra. Faria do jeito dele aquilo que Deus um dia mandou ele fazer, que era pregar a palavra. Mas ele faria do jeito dele, para o povo que ele achava que era conveniente. E muitas vezes o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa está dizendo que está servindo a Deus, mas está servindo do jeito deles, não do jeito de Deus. E aí não vale, tem que ser do jeito de Deus. Não adianta dizer eu sirvo a Deus, mas o Deus que está sendo servido é o Deus inventado, o Deus criado. Deus quer que ele seja servido, sim, mas a vontade dele precisa prevalecer. E no que estava acontecendo com Jonas, a vontade de Deus estava muito longe de Jonas. Assim como está muito longe da vida do teu marido. Teu marido está com uma mulher estranha lá, querido. Deus não deu ele a mulher estranha e nem deu a mulher estranha a você. Deus não está propiciando esta vida para eles. Esta vida quem está dando a eles é eles mesmos com a ajuda de Satanás. Tua mulher, a mesma coisa. Mesma coisa. Não muda. Estão vivendo os prazeres da carne, a satisfação da carne, não está vivendo aquilo que deveria viver. Querido, olha só a questão. O que acontece neste momento de inércia? Não clama a Deus. Está todo mundo clamando, ele não. Está todo mundo querendo se ver livre de uma situação ruim ou de uma destruição que viria sobre eles, mas ele não se preocupa, ele não está nem aí, ele nem percebe. Por que ele nem percebe? Porque ele está vivendo uma vida de cegueira, de paralisia, de inércia. Ele não sabe, ele não se dá conta do que está acontecendo e não tem as ações necessárias para se ver livre da destruição. Está nesse sono profundo. Teu marido, a tua esposa estão vivendo lá com mulher estranha, com homem estranho, e estão vivendo na completa destruição. A destruição está prestes a chegar sobre eles, mas eles não percebem. Porque o que eles estão vivendo causa essa dormência, causa esse sono profundo, né? Nós chamamos de cegueira espiritual, mas pode ser um sono, pode ser uma anestesia. Eles estão dormentes, eles não conseguem reagir por conta própria. Não conseguem reagir por conta própria. O que Deus faz para mudar a situação? Manda o vento impetuoso, que atinja todo mundo, não só a Jonas. Porque quando o vento atinge só a Jonas, Jonas estaria dormindo como estava e nada seria feito. Nada. Se não atingisse os demais tripulantes daquele barco, daquele navio, nada haveria de mudança. Mas atingiu. E quando atingiu, eles chegaram para Jonas e questionaram, e Jonas contou, olha, tudo isso está acontecendo porque eu desobedeci, Deus falou para eu fazer uma coisa e eu não fiz. Entendam que tudo isso está acontecendo por desobediência,
por Deus mandar fazer algo e a pessoa se rebelar contra isso, ter uma obstinação em fazer algo completamente contrário do que manda o Senhor Jesus. Este é o grande problema. Este é o grande X da questão que precisa ser resolvido. O problema do teu marido estar com a mulher estranha ou da tua mulher estar com um homem estranho não tem a ver diretamente com eles em si, mas tem a ver com a desobediência deles a uma palavra que Deus deu, a algo que Deus incentiva eles a fazer. Ah, mas o meu marido não conhecia, o meu marido é ateu, o meu marido... Não interessa. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, ela não se resume eu conhecer para obedecer. É claro que se você conhecer, fica muito mais fácil de você obedecer, mas há uma consciência moral, há algo que Deus já colocou dentro de cada um de nós que nós devemos corresponder, mas não correspondemos porque demos vazão à nossa carne. Foi isso que o teu marido fez, foi isso que a tua esposa fez, porque um dia ele disse até que a morte separe. Ninguém morreu e ele se separou. Ninguém pode dizer eu não conheço, porque todos, algum conhecimento, nem que seja mínimo, têm sobre casamento. E casamento não é isso que está sendo vendido por aí, que se casou, tentou, não deu certo, casa de novo, tenta de novo, se não der certo de novo, é até uma hora dá ou não dá, pelo menos você está vivendo. Como diz um ditado aí no mundo, né? Enquanto eu não acho a pessoa certa, eu me divirto com as erradas, né? Olha que coisa horrível para se dizer e para se viver. Queridos, isso é dito aí no mundo porque existe um apoio a pecado. Existe um apoio a pecado. Existe um apoio à destruição. E isso aconteceu hoje na tua vida, está acontecendo na vida do teu marido. Tem gente apoiando, tem gente dizendo que é de Deus ele ter se envolvido com a mulher estranha, tem gente dizendo que é de Deus ele se envolver com um homem estranho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há apoiadores desde lá de trás. Na história de Jonas aqui que nós estamos detalhando, querido, há um apoio, ainda que velado, à situação que ele estava vivendo. Por quê, queridos? Porque eles também não obedeciam a Deus. Havia ali uma unidade de desobediência, porque cada um clamava ao seu Deus. Não havia ali um clamor ao Deus Todo-Poderoso. Havia ali uma idolatria, cada um para o seu canto. Eles também não obedeciam a Deus e, portanto, tinham uma unidade de pensamento. Quando Jonas diz, olha, eu desobedeci a Deus, ele diz, o que nós faremos? Jonas até dá a solução para eles. Olha, me lança no mar para que isso acabar. Vai, destrói mesmo, porque daí acaba. Queridos, deixa eu dizer para você, eles não fazem isso. Eles não jogam Jonas de imediato, eles começam a remar, tentar voltar da onde saíram, para que tudo acalme. Eles não põem fim à situação logo de cara, porque há um apoio velado nessa situação. Teu marido e a tua esposa que estão praticando coisas horríveis estão sendo apoiados para a prática dessas coisas. Estão sendo apoiados. Não é só a obstinação, não é só o desejo de fazer algo errado, não é só Satanás incentivando o erro, mas é também o mundo que jaz no maligno, parentes, amigos, pessoas envolvidas ali próximo a eles, incentivando a prática da conduta errada, da desobediência. Achando que estão fazendo a coisa certa, achando que é de Deus, assim como eles estão achando que estão fazendo a coisa certa, achando que estão obedecendo a Deus e que é Deus que está dando para eles essa falsa felicidade, essa felicidade entre aspas. Olha só a que nível chegou. Mas Sérgio, e quando esses apoiadores mudam? Quando eles percebem que a destruição vai atingir a eles. Ore para que as pessoas que apoiam a conduta errada, seja pai, mãe, enfim, quem for que apoie a conduta errada do teu cônjuge, ore para que Deus trate também com eles, para que Deus converse com eles, para que Deus leve eles ao deserto também, se for necessário. Ore nesse sentido, clame nesse sentido, porque eles deixarão de apoiar quando o problema atacar
a eles também, quando a destruição estiver atingindo a eles também. Esses homens aqui, após verificarem que não tinha mais jeito, então eles finalmente se livram de Jonas, lançam Jonas nas águas, no mar, para eles se verem livres do problema. O que acontece é que muitos pastores, pregadores também estão vivendo na desobediência, e por viver na desobediência, apoiam quem está desobedecendo, assim como esses tripulantes aqui do navio. Da mesma forma, estão desobedecendo e apoiam quem desobedece. Mas a partir do momento em que chega a destruição, a partir do momento que os interesses deles não estão sendo satisfeitos, eles jogam fora. Os pastores se beneficiam desta conduta errada do teu marido. Esses pastores, pregadores, padres, enfim, quem quer que seja, se beneficia da atitude errada. E enquanto estiverem se beneficiando da atitude errada do teu marido, ainda que as ofertas continuem, ainda os dízimos continuando, ainda havendo ali o trabalho deles dentro da igreja, esses pastores, homens que também estão na desobediência, eles se utilizam disso para obter lucros. E quando eles tiverem a vida deles mudadas, impactadas por Deus, eles deixam de apoiar. Eles deixam de concordar com essa situação toda. Deixam. Quando eles também tiverem prejuízo. E a mudança dos cônjuges, querido. A mudança dos cônjuges ocorre, mas ocorre pela destruição, Sérgio? Não. A mudança dos cônjuges vai ocorrer porque na destruição eles verão a mão de Deus. Orar para que a vida do teu marido, a vida financeira dele seja despedaçada, não vai surtir efeito se Deus não entrar com a providência na vida deles. Orar para que o relacionamento dele ou dela com a mulher estranha ou com o homem estranho se encerre, não vai surtir efeito se Deus não entrar na vida deles e não fizer um conserto. Na história de Jonas aqui, nós vemos ele dizendo ao povo: olha, a solução para os problemas de vocês é vocês se livrarem de mim, me joguem no mar, me destruam, pelo menos vocês se salvam. Porque eles acabam vendo que não há uma solução. Quando eles se deparam com o problema em si, quando as cegueiras começam a cair dos seus olhos, o que eles veem, querido, não é uma chance de regularizar a situação, de melhorar, de fazer a coisa certa, mas eles veem um fim para a vida deles. Eles veem isso, exatamente isso. Eu não mereço, eu fiz tudo errado, então acabou, não tem mais jeito. Essa é a primeira coisa que eles pensam. E sabe o que vai acontecer com Jonas? A mesma coisa que vai acontecer com o teu marido. Jonas é lançado no mar e vem a provisão divina. Deus faz com que a coisa aconteça, mas Deus não desamparou Jonas, assim como não vai desamparar o teu marido e a tua esposa. Vai acudi-los na hora certa e vai trazer a transformação. É aí que entra a transformação de Deus. Não é nos problemas que entra a transformação de Deus. Os problemas são meios para Deus atuar. A dificuldade financeira que vai surgir na vida do teu marido, a cessação dos períodos de festa, de festividade, de celebração, de alegria, não é isso que vai trazer a salvação para o teu casamento, a restauração para o teu casamento, a transformação da vida do marido ou da esposa, mas é a ação divina dentro dessa situação toda. Dentro dessa situação toda que vai mudar. Jonas, ele não clama quando o barco está naufragando. Ele não clama quando ele vai ser jogado. Ele só clama quando ele está a salvo na barriga do peixe. Só vai clamar quando ele está a salvo na barriga do peixe. E depois de passar por todo o problema, depois de quase morrer, quando ele vê a mão de Deus sobre a vida dele, as vendas caem. As vendas dos olhos dele caem e ele percebe que fez a coisa errada e ele diz, na oração ali no capítulo 2, ele diz: Senhor, eu vou fazer a coisa certa. Ele diz assim: eu vou cumprir aquilo que eu votei, eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Querido, Deus vai mudar a vida do teu marido, a vida da tua esposa. Não desanime. Não pare de orar, não pare de buscar, mas a mudança
A mudança real e verdadeira só vem quando eles despertarem desse sono. E esse sono, queridos, só desperta quando a mão de Deus atuar sobre a vida deles. Ore por isso. Ore principalmente para que eles venham obedecer o Senhor. Ore para que eles sejam libertos dessa sonolência, dessa inércia da qual eles estão vivendo. Ore para que as pessoas que estão apoiando deixem de apoiar e, se for necessário, sofram as consequências desse apoio já, para que elas deixem de apoiar. Qualquer pessoa, pai, mãe, tio, parente, seja o que for, pastores, padres, quem estiver apoiando o erro, que sofram de imediato as consequências e que aprendam com elas a fazer a coisa certa, a também obedecer, porque também são desobedientes. E por fim, querido, ore não só para que venha o desemprego, para que venha a infelicidade, para que venha a destruição do relacionamento adúltero ali. Não ore só para isso. Ore para isso acontecer como um meio de Deus entrar e fazer a diferença na vida do teu marido e na vida da tua esposa. Porque quando isso acontecer, querido, a tua vida será restaurada, teu casamento será restaurado, a vida do teu marido será completamente transformada, a vida da tua esposa nunca mais volta a ser o que era antes. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.